Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Estamos num momento duro, duríssimo, da nossa quadra histórica, né? Hoje eu vou falar aqui de um tema mais global, e discutir geopolítica e economia não são assuntos que eu domino, mas tentando trazer as questões que estão colocadas para o plano dos resultados diretos nas próximas eleições que se avizinham, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, e no cenário político internacional. Vejam, hoje as bolsas de Tóquio amanheceram num quase crash. Eles tiveram que fazer interrupção no pregão, né, porque a bolsa já tinha caído 12%. Isso não é exatamente uma coisa terrível, se for apenas motivada por questões locais. Então, você tem ali um desdobramento, uma safra que não deu resultado, que pode impactar no mercado de commodities, você tem uma queda no preço de petróleo, e você, então, abre a bolsa e muita gente tira dinheiro juntos, naquelas primeiras horas da bolsa aberta. Eles dão um stop, param a bolsa por um período de tempo, 1 hora, 2 horas, e voltam depois para o povo tomar um chazinho e falar, opa, será que a gente não está entrando em pânico? O mercado, e às vezes, e muitas vezes, isso se resolve com essa interrupção, né? A questão é, e se esse fenômeno, e se esse problema das bolsas de Tóquio tiverem correlação com uma crise sistêmica? Aí, meu amigo, aí não basta interromper os trabalhos que as coisas vão se resolver. É nesse momento que está o mundo, olhando para Tóquio, olhando para a Bolsa Americana, olhando agora para as bolsas europeias, já que estão todas abertas, e tentando entender qual o tamanho do girimum. Se o girimum é grande, se o girimum é pequeno. Isso, e se passa por uma crise dos Estados Unidos, e se o Fed vai se intrometer nisso ou vai deixar a água rolar por debaixo da ponte. Essa questão, a depender do que os Estados Unidos façam, aumenta a taxa de juros, diminua a taxa de juros, se tem uma possível crise econômica, uma depressão na economia, se os Estados Unidos vão ter condição de de enfrentar esse problema de forma tranquila ou não, pode aí sim se transformar uma coisa localizada num problema sistêmico e afetar politicamente vários países. Por quê? Por exemplo, o Brasil tem eleições municipais em outubro, novembro. Outubro, na verdade, todas as eleições, tanto o primeiro e o segundo turno serão em outubro. Se a crise for grande, certamente o dólar vai subir aqui. Certamente nós teremos um dólar para cima de R$6. Quanto um dólar para cima de R$6 impacta no processo inflacionário num país que hoje já tem um alimento, uma cesta básica considerada cara para os padrões salariais do Brasil? O que isso pode fazer com a popularidade do atual presidente da República, o Lula? E quanto isso pode influenciar no voto das populações, inclusive mais carentes, aquelas que precisam mais de alimentos baratos, nos próximos meses? E
essa seria a principal base lulista. Ou seja, a crise que hoje deu o seu primeiro espirro em nível global, crise econômica, pode sim significar mais água na caldeirinha da oposição aqui no Brasil, porque vão dizer, tá vendo, culpa do Lula. Mais que isso, o quanto essa crise, se ela tiver de fato um fator americano na jogada de crise econômica, de emprego, uma recessão nos Estados Unidos, se isso vier a acontecer, quanto o Partido Democrata não será impactado no seu resultado eleitoral. E uma eleição que, por enquanto, está equilibrada, pode se tornar favorável ao trumpismo e ao Partido Republicano, que vai dizer, tá vendo, olha, eles são ruins de governo. Então, fizeram 4 anos desastrosos e, por isso, nós estamos sendo impactados por essa crise, por isso, o seu dividendos viúva, que lá é cheio disso, né? Tem os fundos da viúva, chama apelidados fundos da viúva, que dão dividendos e ela ganha em função dos resultados da Bolsa. Essa pessoa que ganha $5.000 por mês de dividendos, passar a ganhar 2, o que ela faz com o voto dela? Ela vai para o Trump. Há, sim, uma possibilidade de muitas eleições serem impactadas por esse processo de um crash, ou de um quase crash, ou de uma crise grave, mas que não chega a ser um crash, nas bolsas globais. Isso, somado a uma possibilidade de ataque do Irã a Israel, pode levar o mundo para uma crise semelhante à do pré-guerra de 39, da Segunda Guerra Mundial, que começa, de alguma maneira, claro, com uma guerra que acabou meio atrapalhada ali, a Primeira Guerra Mundial, sai daquela guerra e o mundo entra no crash de 29, e de 29, naquela recessão, o fascismo e o nazismo crescem na Europa, ganham os governos e levam o mundo à Segunda Guerra Mundial. O fascismo está ou não em desenvolvimento na Europa hoje e em várias partes do mundo? Acho que a resposta é sim. Isso pode fazer com que essa guerra de Israel contra o Irã, que Israel, inclusive, está tentando globalizar a guerra, está claro isso. É interesse dele globalizar essa guerra. Levar uma terceira guerra mundial ou algo parecido com isso, a gente não tem ainda as respostas. E isso pode vir a acontecer em 5 anos, 10 anos ou 5 meses. O período histórico, a brevidade de uma década para a história é nada. É esperar, é uma eleição de Trump agora, e o que o mundo pode vir a virar? Então, o momento histórico global é um momento extremamente delicado. É por isso que Lula fica tentando se equilibrar entre as diferentes posições, por exemplo, no caso Venezuela, porque ele sabe que, a depender do que vier a acontecer no mundo, a América Latina, a América do Sul pode ser envolvida numa guerra que não é dela. E ele não quer criar motivos para isso. Então, é um processo político de instabilidade, porque a economia está instável e a paz está sob ataque no mundo inteiro. Enfim, é um Fala Rovai um pouco diferente, mas eu precisava compartilhar essas minhas impressões com vocês, porque
Eu sei que muitas vezes as pessoas comemoram crises do capitalismo e eu, sinceramente, tenho dúvidas se essa crise do capitalismo deve ser comemorada pelo campo progressista, pelos democratas, pela esquerda. Em princípio, eu diria que não. Era isso que tínhamos para hoje no Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.